Pessoal, tudo bom? Então, nós vamos fazer uma simulação de um cenário com a solução do Trend Endpoint Encrypt. Dentro desse cenário, ele é composto por um servidor DC, de autenticação de domínio, um servidor da Trend, do Endpoint Encrypt, e duas máquinas desktops, onde uma agente já tem o agente instalado. A gente vai fazer a simulação dela, como que funciona na prática após a instalação do agente, e uma outra que a gente vai fazer a instalação do zero para ver como que é feito esse procedimento, beleza? Nesse AD aqui nós temos poucos usuários, apenas para fazer um teste. Nós criamos dois usuários para fazer login nessas máquinas, chamado um user A e outro user B. Nós vamos fazer a autenticação agora na console da solução Trend. Assim que você faz a instalação da solução, ele cria um ícone na área de trabalho, que é um atalho MMC para a console do servidor. Nós vamos autenticar com o usuário e senha, que foram definidos no momento da instalação da solução. E aqui a gente informa o nome que foi dado para a console de gerenciamento da solução. Quando a gente logar, vocês vão ver que na console tem essa definição internamente. Bom, agora a gente vai fazer acesso à console da Trend. Esse servidor já está com a solução instalada. Aqui estão os usuários e senhas, no qual a gente vai fazer a autenticação na console. Esse nome, uma vez preenchido, ele fica fixo, mas ele é definido durante a instalação da solução. Nesse caso aqui, ele tem essa nomenclatura, NetCenter. Uma vez feita a autenticação, vocês observem que é aquele nome inicial que a gente definiu, e tem algumas informações na console. Parte de usuários, que se estiverem sincronizados com AD, automaticamente eles são replicados após o intervalo de tempo e vai populando automaticamente na console para que você consiga autorizar ou desautorizar esses usuários a fazerem login nos grupos onde a solução está implementada, certo? Temos também a parte que mostra quais são os dispositivos que tem a solução instalada e um breve resumo de qual status que ele está. Por exemplo, aqui esse computador, que é essa máquina aqui 1 que a gente tem, ela não está encriptada, ele é um desktop ativo e o usuário que fez o login nela foi o user A. Quando a gente clica aqui na máquina, tem algumas opções, tá? Você pode acabar com aquele computador, você pode apagar os dados dele. O que vai acontecer? Ele vai limpar todas as informações, por exemplo, em casos em um equipamento foi perdido, é desconhecido. Assim que ele conseguir fazer a comunicação com o console, você pode apagar os dados, você pode bloqueá-lo ou fazer um reset das configurações, tá?
A parte de política, basicamente aqui a gente configura apenas inicialmente durante a primeira etapa da solução, e à medida que os grupos forem criados, como já existem aqui, o grupo de encryption e no encryption, essas configurações são utilizadas para a criação de novos grupos. Então você pode optar em não configurar nada e depois só configurar nos grupos, ou deixar algumas configurações básicas, como por exemplo a autenticação de domínio, para que todos os grupos recebam essa configuração. Não é obrigatório, mas pode ser feito, tá? Nessas configurações, o que a gente geralmente configura é o intervalo de sincronização do agente da máquina com a console. A gente botou para 1 minuto. Isso aqui, a etapa é feita em minutos. A parte de configuração do Active Directory, a gente definiu o domínio, o servidor de AD que ele vai se comunicar para fazer a autenticação durante o logon, e a porta, ok? Eu vou fazer uma alteração aqui. Muitas pessoas perguntam durante o login se é necessário realmente informar o domínio durante o login. Vocês vão perceber isso. Então, para que isso aconteça, a gente tem que colocar o domínio, o nome de NetBIOS, para que ele consiga fazer login automático. Aqui nesse exemplo já está definido, e no outro grupo também. Como eu disse, né, aqui na parte de Enterprise não precisa ser feito nada, porque as máquinas não vão utilizar essa política, mas você já pode deixá-la pré-configurada para quando você criar uma nova política, ele absorver essas configurações. Nesse caso aqui nós vamos fazer uma simulação de criptografia de disco completo. Então a gente, na parte de política, você tem uma série de definições que você pode habilitar. A parte de configuração do Wi-Fi, você pode utilizar o Wi-Fi para o usuário se autenticar, caso a parte de cabeamento de rede não esteja pronta. Você pode utilizar, autorizar para esse grupo de usuários que faz parte desse grupo fazer a parte de recuperação do disco. Você pode autorizar também ele fazer a parte de desinstalação do agente. Então a gente basicamente deixa todas essas configurações aqui default, a não ser algumas que as pessoas pedem muito, como incluir, alterar a cor do login, colocar uma imagem de fundo para que apareça uma imagem específica da empresa, informar o telefone da empresa, entre outras coisas. A gente geralmente faz aqui, o que a gente define por padrão, assim, mais utilizado, é se você vai encriptar o disco ou não. Você define aqui na opção sim ou não. E se você quer encriptar somente o espaço do disco utilizado ou o disco completo. Isso aqui é utilizado geralmente para quem quer uma velocidade maior, tem um volume muito grande de demanda de equipamento, entrada e saída, então opta-se em criptografar somente o espaço usado. Mas geralmente não é utilizado para ambientes menores, onde não tem muita demanda de alteração, tá? Então aqui a gente vai fazer o seguinte: vamos esquecer essa política Enterprise, vamos para esses dois grupos aqui. Nós temos dois grupos, um de criptografia e um de não criptografia. Qual a diferença primordial entre os dois? Na parte de criptografia, esse grupo é um grupo que é para criptografar, então a gente habilitou as duas opções para a gente acelerar essa questão da criptografia, tá? Aqui a gente definiu algumas informações somente para conhecer a solução funcionando: aparecer um logo, aparecer uma cor específica e uma informação de ligar para o suporte caso precise, tá? E nesse outro grupo vocês podem observar que está para não criptografar, ok? E os restantes das configurações são iguais. O que difere esses dois?
Por exemplo, eu tenho um computador que eu não quero mais criptografá-lo, porém ele está criptografado e eu vou fazer alguma manutenção, eu vou liberar aquela máquina para algum outro lugar, então eu quero descriptografar essa informação. Existem duas formas de fazer. Ou você pode fazer diretamente no agente, ou você pode fazer de forma automática, simplesmente movendo esse computador entre os grupos. Eu posso clicar no computador, dar um move, escolher o grupo que eu quero e automaticamente, quando ele sincronizar, ele vai começar a fazer a parte da criptografia ou descriptografia, de acordo com o grupo que ele faça parte. Ok? Então a diferença básica aqui entre um e outro é essa. Um está definido para criptografar e o outro está definido para não criptografar. O restante das informações são iguais. Ok? Nesse caso aqui, o computador ele está no grupo de descriptografia. Tá? Se eu removo esse dispositivo da console, dou um remove aqui, ele vai ficar sem configuração nenhuma, tá? Então ele vai perder todas as configurações que ele tem e vai ficar como se fosse um computador normal, ok? Vamos lá, vamos pegar aqui, com base nesse entendimento da solução, tem outras opções, parte de log, parte de relatório que você pode enviar, parte de manutenção, você pode fazer limpeza de computadores desativados. Não vou entrar muito nesse mérito, o objetivo aqui é ser mais eficiente possível para a gente poder ver a solução funcionando e ver como faz uma instalação básica do agente e como você gerencia essa console de forma simplista, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui um computador que ele já tem um agente instalado, ok? Esse computador ele atualmente está na política de não criptografia, tá? Então ele vai receber todas as configurações de proteção de partição IBR, vai aparecer a tela de proteção da trend, tudo normal. A única coisa que ele não vai fazer é a criptografia do disco, ok? Então vamos lá. Vamos ligar o computador. Observe que ele vai demorar um pouco mais do que o comum. Fica uma telinha de um cursor piscando. Pronto. Ele conseguiu estabelecer a conexão com o servidor ou não. Se o servidor do Endpoint Encryption estiver offline, ele vai fazer o login normal, utilizando as credenciais que estão em cache, tá? Até a máquina conseguir conectar na rede novamente, conseguir obter as novas credenciais, as novas configurações, tá? Aqui nesse caso ele apareceu uma tela, que é a tela que vai aparecer para todos os computadores. Essa tela já é uma tela personalizada, já está com um fundo de cor diferente, já tem o logotipo da empresa, ok? Você pode ver aqui que existe uma comunicação com a rede. Quando está fora, quando ele não tem conectividade com a rede, ele aparece esse ícone de forma esmaecida desse computador, tá? Aqui no menu você tem algumas opções, pode forçar a sincronização, você pode ver informações de rede, alteração de teclado, reiniciar o computador, desligar, tá bom? Basicamente são essas informações que a gente utiliza. Ou você pode optar com um usuário que tenha privilégio para poder entrar na parte de recuperação do disco, descriptografia, cópia de arquivos protegidos por um disco USB, caso você precise fazer de forma emergencial e não consiga ter acesso à camada de sistema operacional. Você pode utilizar essa opção de recovery console somente com o usuário administrador da solução, ok? Nesse caso aqui a gente vai fazer uma simulação de um login normal, tá? Esse computador faz parte do grupo de não criptografia e os usuários que podem fazer login é o user A e o user B. Se eu remover o user A desse grupo, quando a pessoa fizer login com o user A aqui na máquina, ele não vai deixar. Ele não está autorizado a fazer login nessa máquina. Então o usuário precisa fazer parte do grupo, ok? Lembra que eu comentei sobre a questão da política
de configuração de domínio, muitas pessoas perguntam: ah, eu não quero digitar o domínio, tem como só digitar o usuário? Sim, é uma configuração de domain name. Geralmente a gente bota o domínio inteiro, mas a pessoa é obrigada a colocar o domínio aqui na frente, como tem esse caso. Tá? Vai funcionar das duas formas? Sim, mas é muito mais fácil a pessoa só digitar o usuário, como ela está habituada a fazer no sistema operacional, ok? Clico em login, o usuário vai se comunicar com o servidor que vai autorizar a entrada dele. Pronto. A partir daqui, a máquina está liberada para fazer o acesso ao sistema operacional. Tá bom? A proteção que ela tem agora é a parte de criptografia de disco, que se o disco tiver criptografado, a pessoa não vai conseguir acessar esses dados. Mas como o sistema operacional vai estar carregado, a pessoa conseguindo acessar a camada de sistema operacional vai ter acesso a todos os dados. O nível de criptografia é nível de acesso à camada física do hardware, colocando ele em outro computador, botando um pendrive, tentando acessar. Com o sistema operacional carregado, existem outros níveis de proteção, tá? Nesse nível de proteção que a gente vai testar, essa pessoa tentar extrair levar esse equipamento para um outro lugar e não tiver um usuário e senha para logar, ele não vai deixar. Se a pessoa tentar tirar o HD da máquina, botar em outro computador, não vai deixar. Observem que durante o login no sistema operacional, ele está fazendo de forma automática, tá? Você só bota o login durante uma vez, que é na tela de login da solução. A partir daí, ele vai utilizar essas mesmas credenciais para fazer o login no sistema operacional. Voltando, feito o login, a gente pode observar que é instalado depois que a gente instala na máquina, aparece um ícone na barra de status do usuário. Através desse ícone você consegue ver algumas informações, e dentre elas é o que? Esse computador ele faz parte de um grupo de não encriptar, certo? O status dele é no encrypt, exatamente como aparece aqui. A política está desabilitada. Ele mostra algumas informações do disco, tamanho, quantos discos tem a máquina. Se você quer fazer a sincronização, o servidor está configurada para de minuto a minuto fazer, então ele o tempo todo vai ficar fazendo a sincronização das políticas. Beleza. Então o que a gente vai fazer aqui? A máquina está pronta, vocês viram que a tela de login já alterou para o usuário. Isso tem que ser informado para o usuário, que a tela de login vai ser alterada. Mas eu não quero alterar a tela de login. Ok, eu quero só criptografar o disco e que ele continue fazendo o login no Windows normal. Ok, a gente pode desabilitar essa configuração para que não apareça para ele e ele faça um login automático, direto, que é o Pre-Boot Bypass. Habilitando essa opção, automaticamente ele não vai ver aquela opção que vocês viram no momento do login. Ok? Tá. Vamos fazer o seguinte, vamos habilitar a política, vamos mudar o computador de grupo e habilitar a política de criptografia desse disco, para vocês verem o procedimento de habilitando e desabilitando. Ok? Vamos lá no device, ele faz parte desse grupo, vou dar um move, botar ele no encrypt. Aparece uma mensagem de computador movido com sucesso. Se eu for no grupo de encriptação, automaticamente ele vai aparecer lá, tá? Vou pedir para forçar a sincronização da política, que ela vai ocorrer automaticamente. Uma vez feita a sincronização, ele vai mudar o status para encriptado e vai começar a encriptar o disco, tá? Muitas pessoas perguntam: se eu
desligar o computador durante a criptografia dá algum problema? Ele continua depois? Sim, ele continua depois. Se a pessoa levar o computador para casa, desligou o computador, assim que ela ligar, ele vai continuar a criptografia, tá? Bom, ele começou a fazer a criptografia. Ele está habilitado para fazer a criptografia somente do espaço em uso. Isso deve demorar alguns minutos. Quando ele terminar, a gente retorna, tá bom? Nesse caso, nós fizemos um teste, colocando o computador no grupo de criptografia. Vimos a tela de login, que é alterada, e como você habilita a criptografia. Feito isso, a máquina já está pronta, já está protegida com a criptografia da solução, tá? Existem outros módulos de configuração agente, que é a parte de encriptação de arquivo. Você pode fazer criptografia de arquivo também. Você faz a instalação de um outro agente e você consegue criptografar pastas e arquivos, tá? Mas isso aí é um outro vídeo que a gente vai gravar para poder mostrar, tá bom? Eu vou deixar ele fazendo a criptografia aqui, e a gente, enquanto ele faz, vamos fazer a instalação do agente em um computador do zero para vocês verem como que é feito esse procedimento, tá? Bom, já estou com o computador aqui ligado, já estou com o agente que a gente fez o download do site da Trend, a última versão. Lembrando que às vezes a Trend lança versões de um agente mais recente, mas não necessariamente o servidor precisa ser atualizado, tá? Então você pode sempre estar olhando as versões do agente no site da Trend, na medida que as máquinas foram sendo formatadas, liberadas, você pode estar instalando essa versão mais nova, para manter o ambiente sempre atualizado, tá? Como eu falei anteriormente, existem alguns agentes que você pode utilizar, máquinas que tem BitLocker, ou a parte de criptografia de arquivo, ou criptografia de disco, que é o nosso caso. Aqui dentro tem algumas ferramentas, uma ISO que você pode dar um boot na máquina caso você tenha algum problema com a partição, aconteça alguma coisa, você percebeu que o computador não está ligando, está aparecendo tela preta e não continua. Como é que você recupera isso? Existe dentro dessa ISO uma ferramenta de recuperação que você vai extrair, colocar no pendrive, dar um boot no computador afetado e vai fazer a recuperação da partição IBR. Isso pode acontecer também, tá? Vamos fazer a instalação do agente na máquina. Nesse caso aqui nós estamos logados com o usuário que tem privilégio de administrador na máquina. Observem que ele tem como pré-requisito o NetFramework 3.5. Ele automaticamente vai fazer isso para você, fazer a instalação, baixar e fazer a instalação. Mas se a pessoa que estiver fazendo a instalação do agente puder se antecipar, instalar antes, é bom que já faz a instalação do agente imediata. Aqui nesse caso ele vai fazer o processo de instalação e depois a gente continua com o processo de instalação do agente novamente. Instalação do NetFrameworks concluída. Agora a gente pode continuar a instalação do agente novamente. Vamos lá.
instalação deu prosseguimento. Pronto, instalação finalizada. E agora ele pede algumas informações para poder configurar o agente, tá? A gente vai formar aqui o nome do servidor. Nesse caso o servidor é o trend. Vamos informar aqui, trend. O nome Enterprise é o nome que a gente falou lá no início, Net Center. O usuário para instalação tem que ser um usuário administrador, o admin ou um outro usuário que a gente criar com a senha. Esse usuário é um usuário, pode ser de domínio ou um usuário da solução. Quando a gente instalou a solução, ele pede para que seja definido um usuário administrador, que é isso que a gente está utilizando aqui. Mas eu poderia utilizar um domínio de domínio, um usuário de domínio e defini-lo como administrador e utilizá-lo aqui também. Pronto, instalação concluída com sucesso. Ele fala que precisa reiniciar para poder iniciar a parte de criptografia, caso ele faça parte de uma política, né? Beleza. Pede para reiniciar. A gente pode observar se o servidor já apareceu no grupo Enterprise. Ele não vai direto para um grupo específico, ele vai para o grupo Enterprise, depois você faz a movimentação dele para o grupo que você deseja, tá? Nesse caso aqui a gente vai fazer
a movimentação dele para um grupo de não criptografia, tá? Eu vou no grupo de não criptografia, vou adicionar o dispositivo, mandar buscar todos, escolho a máquina que a gente instalou movo ela para o lado e dou um apply. Ela vai aparecer nesse grupo de não criptografia. Se a gente não mover para cá, a tela de login vai continuar do jeito que era o padrão. Não vai aparecer aquela tela de login da trend. Agora a gente movendo ele para o grupo, automaticamente vai aparecer a tela de login, porém ele não vai criptografar depois que nós vamos habilitar a criptografia, assim como nós fizemos no outro computador. Bom, o computador está iniciando. Ele ainda não pegou as configurações da política. Primeiro boot ele vai fazer o login normal. Após ele iniciar o computador, iniciar o agente, baixar a política, próximo boot ele já vai vir com a telinha de login da trend. Ok, feito o login com sucesso após o boot. Esse é um boot que a sincronização ainda não tinha ocorrido. Nós vamos forçar a sincronização, aguardar que ele faça sozinho. Nesse caso a gente vai fazer a sincronização forçada para adiantar. Observamos que a política está desabilitada, porque esse computador faz parte de uma política de não encriptar, ok? Agora a gente vai reiniciar a máquina novamente. Vamos observar se a tela de login dessa vez vai aparecer com sucesso. Ok, computador reiniciado. Apareceu o cursor. Deve estar tentando se comunicar com o servidor. Carregado a primeira vez, ele vem com o usuário que foi feita a instalação do agente. Vamos observar, nesse caso ele ainda não fez a conexão de rede, está opaco. Vamos observar como que está essa configuração de rede. Ok, placa de rede, P de rede, conexão. Aqui ó, ele não conseguiu se conectar com o servidor, provavelmente por uma questão de resolução de nome. Vou forçar a conexão. Ok, vamos fazer uma reconfiguração para ver se a gente consegue se comunicar com o servidor. Recordando a opção de recovery, eu posso fazer uma série de reconfigurações na console. Então eu vou informar o usuário administrador da solução. Ok, status do disco desabilitado. Aqui eu tenho algumas opções. Que eu posso fazer a cópia
dos arquivos para um pendrive, para um disco externo, das minhas partições, das informações que existem nas minhas partições. Caso eu tenha algum problema, por exemplo, eu posso copiar os arquivos por um HD externo, para USB, não é o caso. Posso montar a partição, gerenciamento de alguns usuários, como está configurada a minha política, e eu vou fazer aqui uma reconfiguração na parte de rede. Como esse é um laboratório, acontece isso às vezes, alguma falha de comunicação de DNS local, coisas nesse sentido, tá? Aqui está informando o servidor, eu vou colocar o IP. Deixa eu confirmar o IP dele aqui. IP 210. Vamos retornar lá, 210. Ok. Configuração de IP eu vou manter. Vamos voltar para o login. Opa, agora já apareceu aqui, ficou verdinho, ó. Ele conseguiu estabelecer a conexão com o servidor. Se a gente vier na parte de Network Information, vai estar tudo verdinho, perfeito. É algum problema de resolução de nome nesse laboratório, tá ok? Nesse caso, esse computador ele faz parte da política de não criptografia, ok? Então, e os usuários que estão autorizados nessa política são os dois, né, que a gente colocou. Vou fazer login na console de novo. Depois de um tempo a console é fechada automaticamente por segurança. Vamos já no grupo de não criptografia, ver os usuários que têm privilégio. Para fazer login, usará USB. Vamos fazer login com user A e a senha. Vou desabilitar o recover. Eu vou pedir para ele fazer login. Pronto, login liberado. Agora ele vai entrar no sistema operacional normalmente, fazendo o SSO automaticamente do usuário que foi inserido inicialmente. Voltando, enquanto ele faz login aqui, carrega o agente, vamos olhar como está o nosso outro computador que estava criptografando. Ok, criptografia feita com sucesso, o disco está criptografado, certo? Esse computador aqui, ele está na política de criptografia, está nesse grupo aqui, o desktop, ó, ele aparece com status como criptografado, e o usuário que está logado é o usuário A. Ah, Sandra, agora eu quero descriptografar esse disco, porque eu vou trocar ele, esse computador vai para outra pessoa. Como é que eu faço? Você pega, move ele para o grupo de não criptografia. Computador movido, ele vai aparecer no outro grupo, igual está atualmente a máquina que foi inserida, porém ele aparece como encriptado e a outra não criptado. Automaticamente, quando ele atualizar a política, o status dele vai mudar, política desabilitada, e ele vai fazer a decriptografia automaticamente. Vamos olhar o outro computador enquanto ele inicia. Já carregou, ok, carregou. Vamos ver em qual política que ele aparece aqui. Ok, política desabilitada, sem criptografia. Os dois estão na mesma política agora.
Vamos olhar o outro computador para a gente ver se ele já começou. Perfeito, começou a fazer a decriptografia do disco. Beleza, então aqui a gente viu que como funciona a política. A gente move de um grupo para o outro, dependendo da configuração da política que tem nesses grupos, ela vai ser aplicada. Tá, se a gente quiser desabilitar essa tela de pré-boot, a tela inicial que aparece, a gente pode fazer a alteração dela, como a gente falou no início. Não havendo mais necessidade de criptografia no disco, a gente pode utilizar esse grupo como um grupo de manobra para sempre que for decriptografar a máquina antes de remover ela do grupo, fazer esse processo automático, né? Movendo ela para esse grupo aqui. Então, teoricamente, eu não preciso da tela de pré-boot. Posso pedir para logar direto e o usuário nem vai saber que está criptografando ou decriptografando. Ele vai fazer um login normal na máquina, vai perceber que o computador dele não está aparecendo aquela tela mais de bloqueio, ou para outro tipo de condição que venha a surgir essa necessidade, criar um grupo novo só com essa opção, também pode ser. Então fizemos a alteração na política, os dois computadores fazem parte da mesma política. A gente vai sincronizar a política aqui, vamos sincronizar o do outro também. Ok, os dois sincronizados, e vamos reiniciar a máquina para ver qual vai ser o comportamento dela. Vou reiniciar primeiro essa máquina aqui. E vamos reiniciar a outra também. Vamos aguardar para a gente ver a tela. Computador 2 reiniciado. Ok. Carregamento do Windows aconteceu normalmente. A tela da trend não apareceu mais. O outro computador ainda está atualizando o Windows. Quando ele terminar aqui, a gente volta para ver a tela dele, se vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no computador 2. Pronto, o computador 1 também reiniciou diretamente o SO sem a tela de login. Vamos olhar o outro. Pronto, preparado para fazer login, enquanto o primeiro também está carregando. Voltando, agora com o usuário pronto para fazer login, tanto no desktop 1 quanto no desktop 2. Com isso nós vimos que a movimentação dos computadores entre os grupos de criptografia e não criptografia, a gente consegue fazer alterações nas políticas que são atribuídas a esses agentes, se a gente quiser utilizar a tela de pré-login ou não, e habilitar a criptografia ou não daquele computador de forma automática, simplesmente movendo ele entre os grupos. Ok? Então beleza, gente, obrigado aí, tenham um ótimo dia de trabalho.